Agora eu vou continuar falando aquilo que eu estava contando para você sobre a história revoltante de uma criança de 4 anos, uma criança autista que não fala. Olha essa cena, segura essa imagem aqui para mim. Ó, tá vendo aqui, ó, nos bracinhos da criança? Enche a tela, André, por favor. Olha lá, ó. Amarraram essa criança dentro do banheiro de uma escola particular em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. E sabe o que descobrimos? Esta não foi a primeira vez. Vídeos, fotos e até áudios são provas de que essa prática ela era conhecida e ela era permitida. Eu tô falando para você uma denúncia grave. Olha lá o guarda municipal cortando essa fita para poder soltar essa criança visivelmente abalada. Eu tô falando de uma criança autista de apenas 4 anos, tá? Uma criança de 4 anos precisa de colo que acolhe. Uma criança de 4 anos autista precisa ainda mais de atenção. A professora tá presa por tortura. Os pais, claro, revoltados. Eles exigem, esses são os pais, ó. A mãe e o pai, olha a cara deles de tristeza, de preocupação. E sabe o que a diretora da escola fala? É o que você vai ver comigo agora nessa reportagem que causa na gente profunda indignação. O menino de 4 anos foi resgatado por conselheiros tutelares e pela Guarda Municipal de Araucária após uma denúncia anônima de maus tratos. O garotinho é autista de suporte 3 não verbal e estava em uma cadeira no banheiro de uma escola particular. Não tá errado de falar que tá errado. Tá errado, lógico que tá, entendeu? Mas assim, até onde eu sei, ele não é para ele estar dentro de um banheiro. Quem que lá de fora sabe que o Valentim tá dentro de um banheiro? Gente, é só vocês aí dentro que sabem disso. Então é entre vocês. A gente recebeu uma denúncia, né? A qual, junto com a Guarda Municipal, a gente realizou diligência, né, no local. Fomos recepcionados pela coordenadora da escola, a qual deixou nos entrar até o local. Nisso, a gente já foi até o local onde que era possível denúncia, né, que a criança estaria no banheiro. Quando a gente chegou lá, realmente, a gente constatou, né, Vanderlei, a situação ali, que foi bem chocante para nós. Eu, com 10 anos de conselho tutelar, eu nunca me deparei com uma situação dessa. Imagens e vídeos anteriores mostram que Valentim já tinha sido amarrado outras vezes. Neste, ele aparece com as mãos presas, recebendo uma madeira dentro da sala da diretora. Áudios trocados entre a direção e funcionárias da escola comprovam que a prática era recorrente. As funcionárias estariam orientadas a conter o menino dessa forma. Que a gente às vezes precisa conter? Precisa, gente. Mas o que eu estou tentando que vocês entendam é sim. 3 horas da tarde é o horário que eles foram aí. Como que vocês me deixam em plena 3 horas da tarde o Valentim dentro de um banheiro? Ele vai gritar, ele vai berrar, não tem problema nenhum. Qualquer outra criança faz isso também. Mas é na sala, gente. Mas deixar ele no banheiro, não. Sabe? Deixar dentro do banheiro, não. Não tá errado de falar que tá errado. Tá errado, lógico que tá, entendeu? Mas assim, até onde eu sei, ele não é para ele estar dentro de um banheiro. Quem que lá de fora sabe que o Valentim tá dentro de um banheiro? Gente, é só vocês aí dentro que sabem disso. Então é entre vocês. A família está chocada. Soube do resgate pelo Conselho Tutelar de Araucária. Faz 1 mês e pouco, mais ou menos, ele começou a ficar muito irritado, coisa que o Valentim não é. Ele não é bravo, ele não é irritado, ele é uma criança bem amorosa. Então ele estava bem irritado, ele começou a beliscar, começou a morder. Mas eu não imaginei que era isso. Porque acho que nenhuma mãe vai imaginar que acontece uma coisa dessa numa escola. É um absurdo, né? Assim, uma total falta de humanidade, assim, você imaginar que pessoas cujo o próprio trabalho é cuidar de criança, colocar uma criança autista amarrada no banheiro, né? Porque não dão conta de cuidar daquela criança. A coordenadora e a professora da escola foram trazidas aqui para a delegacia de Araucária para prestar esclarecimentos. A coordenadora foi liberada porque disse não ter conhecimento do que estava acontecendo. Já a professora foi autuada em flagrante por tortura, pelo crime de tortura, porque ela confessou que tinha amarrado o menino de 4 anos. E agora ela vai passar por uma audiência de custódia. De acordo com o delegado, ela confessou ter amarrado a criança.
A advogada da família de Valentim, de 4 aninhos, acompanhou os pais até a delegacia. Nós estamos falando de uma criança de 4 anos, com nível 3 de autismo, não verbal, e que já frequenta essa escola há 3 anos. E então, quando o Conselho Tutelar entrou na escola e se deparou com a criança amarrada num banheiro, amarrada na cintura, amarrada nos braços, dormindo em cima do bracinho, comunicou os pais. Os pais não tinham conhecimento de nada, não desconfiavam de nada. Em delegacia, já acompanhado por mim, como assistente de acusação, recebemos outros vídeos, outras denúncias de que na sexta-feira a criança também estava passando pela mesma situação, porém nesses vídeos ela aparece amarrada na sala da diretora, da proprietária da escola. Então nota que não é uma coisa pontual, não foi um erro, uma falta de preparo, era algo que já vinha acontecendo. Ainda veio da escola uma professora para prestar depoimento e uma coordenadora. Essa professora acabou sendo autuada pelo crime de tortura, está presa, vai passar pela audiência de custódia amanhã. Contudo, os demais funcionários nem chegaram a vir. É uma sensação assim de injustiça, de uma pura maldade, fazer isso com uma criança, É uma criança indefesa, uma criança que não fala, uma criança que não consegue expressar que está sendo violentada na escola. Então é uma coisa, assim, a gente não consegue colocar em palavras, assim, qual que é a sensação de saber que o seu filho está sendo violentado na escola. Olha, eu vou dizer para você que eu compactuo da mesma opinião desse pai, dessa mãe. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Essa professora que fez isso com o Valentim, que prendeu... Olha o menino dormindo no bracinho ali, gente, dentro do banheiro. Essa imagem é muito forte. Volta ali para mim, André. A imagem, o garoto... Olha isso. O Valentim aqui, ó. Cansou, pegou no sono, dormiu. Em cima do bracinho. Eu estava dizendo o seguinte, eu pergunto, essa professora, ela vai ficar presa do mesmo jeito que ela fez com o Valentim? Não. Não vão amarrar ela. Não vão amarrá-la numa cadeira pela cintura e pelos braços. Não. Por mais que ela fique presa, se a polícia, a autoridade fizer isso com ela, a autoridade policial é responsável pela custódia, o Estado é responsável pela custódia da professora, e sequer ela vai ser maltratada assim, porque existe uma lei que garante o transporte adequado às pessoas que cometem crime. Olha que coisa. Não que eu esteja falando aqui que precisa fazer a mesma coisa, não é isso que eu quero dizer. É só para você entender que de um lado existe uma fragilidade tão absurda que trata criminosos de um jeito tão suave, se me permite usar essa palavra, enquanto os pais do Valentim estão em casa, aprisionados num desespero, numa sensação emocional absurdamente intragável. Sabe o negócio que não desce? Você colocar o teu filho numa escola particular, você paga uma mensalidade para isso. E as pessoas tratarem o teu filho desse jeito. E me surpreendeu o que a diretora falou. Esse áudio que nós ouvimos foi o da diretora. Ela, aparentemente conivente com a situação, ela sabia, ela não repreendeu. Em momento algum, muito pelo contrário. Na mensagem ela fala, nós vamos ter que conter? Vamos ter que conter. Ou seja, essa é a solução? Não dá para levar o Valentim para uma sala, proporcionar para ele uma atenção diferenciada, uma recreação, uma brincadeira que proporcione a ele calma, tranquilidade, conforto emocional? Olha, a minha produção está me informando aqui que nós tivemos acesso a esse interrogatório dessa mulher. Eu já vou separar os trechos que ela diz e vou mostrar tudo isso para você aqui no Balanço Geral. A gente vai continuar nessa história. A dor que esses pais estão sofrendo também é a minha dor. Pode contar com a gente. Vocês não estão sozinhos. Olha,